Hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico. Qual carro é melhor? Elétrico, híbrido ou carro a combustão? Nossa, esse tema é tão polêmico que eu nem sei se vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Bem-vindos ao canal Experiência Elétrica, meu nome é Fabiano Macário e hoje eu vou falar sobre um tema bastante polêmico. E eu percebi que esse tema é polêmico após eu criar o canal. Isso mesmo, com as postagens que eu tenho feito, tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube, eu verifiquei que esse tema é muito polêmico, gera muita discussão e inclusive gera discussões acirradas, tá? Então, se você quer saber qual é o carro melhor, continue assistindo esse vídeo que eu vou falar para você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Pois bem, eu resolvi criar o canal Experiência Elétrica no início de 2023, porque nessa época eu estava querendo trocar de carro. E eu queria um carro mais econômico, também queria um carro mais barato. E eu estava aí namorando um Toyota Corolla híbrido. Mas era o carro que tinha na época de mais econômico. A BYD ainda estava vindo com alguns lançamentos, né? E ela estava lançando na época o Yuan, que é um 100% elétrico, e o Song Plus, que é um híbrido. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu quero trocar de carro, eu preciso trocar de carro. Seria interessante se eu pegasse um carro com mais tecnologia, mais econômico, confortável, de repente até mais espaçoso, que me desse menos despesas do que o carro que eu tinha até então. Pois bem, eu comecei a namorar o Corolla Sedan, tá? E na época eu estava vendo a motorização híbrida. Ele estava na faixa de 199 mil e na época a Toyota era a única fabricante de carros híbridos, né, que estava atuando aqui no Brasil. E aí começou a vir a BYD, né, com o Yuan e com o Song Plus, e aí eu comecei a pesquisar também essas marcas. A GWM já estava também aqui, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de, ao invés de sair do carro a combustão para o híbrido, eu comecei a pensar na possibilidade de seguir direto para um carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico tem N vantagens. Ele é bem mais econômico, tem incentivos no pagamento de IPVA. Por exemplo, aqui no Rio eu pago 0,5% do valor do automóvel. Então esse ano eu paguei em torno de R$620 de IPVA. Em alguns estados como Brasília e Bahia, não é cobrado IPVA do carro elétrico, ou seja, o carro elétrico tem isenção total do IPVA. Então eu comecei a ver vantagens aí. Só que voltando um pouquinho atrás, como o sedã, o Corolla Sedan híbrido estava muito caro, na faixa de 190 mil, e eu não conseguia chegar nesse valor, e eu comecei a pensar na possibilidade de comprar um carro a combustão. E aí, como eu gosto da marca Toyota, eu estava pensando em comprar o Corolla Sedan sem ser o híbrido, seria o motor a combustão. E ele estava na faixa de 150 mil. Só que aí veio a BYD e trouxe o BYD Dolphin de 150 mil, na verdade 149, uns quebradinhos. E aí eu falei, poxa, se eu já consigo chegar nesse valor de 150 mil, por que não comprar um elétrico ao invés de um carro a combustão? Porque comparando os dois, o BYD Dolphin me traria mais economia para rodar, economia nas revisões, porque a BYD concedeu 5 anos de revisão gratuita para quem comprasse os carros elétricos. E eu teria redução também no IPVA. Para se ter uma ideia, o IPVA do Corolla ficaria em torno de R$6.000. E como eu disse, eu paguei R$627 esse ano. Então foi por isso que eu decidi comprar o carro elétrico. E na época eu não dispunha de muitas informações de outros usuários que tinham um carro como esse. Então foi por isso que eu decidi criar o canal, que foi criado antes mesmo de comprar o BYD Dolphin, porque eu queria também compartilhar a minha experiência de pesquisar, estudar os carros que estavam no mercado. E aí eu fiz isso no canal do YouTube, eu fiz isso no Instagram e também no blog que eu tenho lá, que é o www.experienciaeletrica.com.br. Se você se você prefere leitura ao invés de vídeo, dá uma olhadinha lá que eu tenho um material muito interessante lá também. Então, por isso eu criei o canal Experiência Elétrica. Mas
o que eu percebi? Que há uma discussão muito forte entre carro elétrico e carro a combustão. Pessoas adoram carro elétrico e também tem pessoas que odeiam. Não sei dizer por que essas pessoas odeiam o carro elétrico e por que elas criticam tanto o carro elétrico. Não sei se essas pessoas têm algum interesse, se elas têm medo que isso influencie no emprego delas, enfim, não sei dizer. Mas, por exemplo, eu estava vindo agora e eu parei no sinal de trânsito e um colega, né, um outro motorista parou e me perguntou se o carro era bom. Eu falei que é muito bom porque eu, Fabiano Macário, estou gostando muito do carro elétrico. E aí falei para ele das vantagens e tal, e foi uma conversa muito rápida porque a gente estava parado no sinal de trânsito. E aí ele teve a oportunidade de comentar que ele percebe que muita gente critica porque isso aí está afetando os interesses de alguns poderosos aí do petróleo, alguns poderosos da indústria da combustão. Será que isso acontece? Eu, pessoalmente, acho que acontece. Não sei se realmente está acontecendo. Estou falando uma impressão minha, pessoal. Mas se você acha que acontece, comenta aqui embaixo que eu gostaria muito de saber. Então, muito bem. Hoje eu vou falar de um tema polêmico para falar para vocês qual é o melhor carro. Então, vamos começar pelo carro elétrico. O carro elétrico, ele é muito bom, é muito confortável, é muito econômico. Para você ter ideia, aqui na cidade onde eu moro, em Barra Mansa, tem um eletroposto rápido que não está cobrando absolutamente nada para poder fazer as recargas. Aqui em Barra Mansa, eu tenho uma outra opção de recarga gratuita, que é na ACIAP, que fica ali na Domingos Mariano. Inclusive, eu fiz um short falando dessa vaga de estacionamento com um carregador, e lá o carregador é gratuito. Por quê? Porque eles construíram um prédio novo e esse prédio é um prédio muito moderno. E lá tem o que? Energia solar. Então, a recarga gratuita que eles oferecem é oriunda de energia solar. Olha que maravilha. Então, quem tem energia solar está rindo à toa. Principalmente para aqueles que são proprietários de carro elétrico e têm energia solar. Essas pessoas estão rindo à toa. Então, assim, o carro é muito bom, é muito confortável. Tem um torque instantâneo excelente. O desempenho é muito bom. Para se ter ideia, eu estou num carro de 95 cavalos, que é o BYD Dolphin, e ele não me deixa faltar nada, absolutamente nada. Eu saí de um carro 2.0, que era o Honda Civic, e vim para o BYD Dolphin. O Honda Civic tinha em torno de 150 cavalos, o Dolphin tem 95 cavalos, mas eu não senti nenhuma diferença quanto ao desempenho. Há uma pequena diferença, inclusive eu coloquei isso como ponto negativo no vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Quando eu estou seguindo a 100 por hora, e eu preciso retomar a velocidade para 110 ou 120 por algum motivo, eu sinto que há uma demora. Mas eu já acostumei com isso, eu sei que isso acontece. Mas abaixo de 100 km por hora, quando eu piso no acelerador, o carro vai tranquilamente. Mas é claro que o mundo não é perfeito e da mesma forma o carro elétrico não é perfeito. Tem pontos negativos? Tem pontos negativos. Um dos pontos negativos é a autonomia. O BYD Dolphin, pelo Inmetro, ele roda 291 km, mas eu já consegui fazer 330 km. Vou deixar um vídeo aqui também mostrando esse novo recorde que eu fiz aí. Aí você me pergunta, como que eu consegui fazer isso? Dirigindo o carro da melhor forma possível. Eu fiz um percurso misto. Eu vim de uma viagem de Ubatuba e aí eu andei alguns quilômetros, em torno de 170, 180 quilômetros, porque eu abasteci lá em Roseira. E aí eu vim nesse percurso pela estrada e depois eu completei o percurso somente na cidade. E o que eu percebi? Que com o tempo a gente vai acostumando com a forma de dirigir o carro elétrico e a gente vai aperfeiçoando. Então, assim, eu acredito que com essa experiência que eu estou tendo aqui de 4, 5 meses com o carro, eu consegui ter uma autonomia melhor e alcançou 330 km. Então, a autonomia limitada é um problema. Mas, assim, como que você soluciona esse problema? Programando melhor as viagens. Então, todas as viagens que eu faço, eu fiz viagem para Cabo Frio, eu fiz viagem para São Paulo, eu fiz viagem para Ubatuba, eu estou para fazer uma pequena viagem agora que não supera 291 km. Todas as viagens que eu fiz foram planejadas, então eu preciso ter um plano para poder fazer a recarga do carro. Então, planejou, não vai dar problema, você não vai ficar na rua.
O planejamento eu faço através do aplicativo Plug and Share. Ele mostra aonde tem os carregadores rápidos e também carregadores lentos. Para você ter ideia, quando eu fui para Ubatuba, eu fiz uma recarga rápida em Itaboraí. Vou deixar o vídeo aqui para vocês também, porque eu registrei isso. Depois, em Cabo Frio, eu tive que fazer uma recarga lenta. Por quê? Porque lá não tem eletroposto na cidade. Inclusive, deixar uma dica aqui para o pessoal de Cabo Frio para poder instalar um eletroposto rápido. Por quê? É inconcebível que uma cidade do porte de Cabo Frio, uma cidade turística, não tenha um eletroposto. Então, assim, eu planejei, deu tudo certo, não tive problemas. Então, o problema da autonomia, ele é resolvido com planejamento. O segundo problema do carro elétrico é o tempo de recarga. No meu dia a dia, como que eu faço? Eu uso o carro 2 ou 3 semanas e coloco para carregar. Eu faço as recargas em casa e lá eu pago em torno de R$ 1,00, R$ 1,05 o quilowatt. E o Dolphin, ele consegue abastecer de 0 a 100% de bateria com 45 kW. Então eu pago em torno de R$ 47,00 abastecendo em casa. Abastecer na estrada é mais caro? É mais caro. Eu já paguei R$ 1,70, eu já paguei R$ 2,30, eu já paguei R$ 2,50. Mas também já abasteci em lugares que não cobraram absolutamente nada. Então, assim, algumas pessoas vão falar que o custo acaba equiparando a combustão. Mas isso não é verdade, porque em casa você paga bem menos. Ou seja, eu pago R$ 47,00 para rodar 291 km. Então, é só fazer as contas. Então, voltando um pouquinho do assunto aqui, o tempo de recarga é muito grande. Mas em casa eu resolvo de que forma? Eu coloco o carro para carregar enquanto eu estou dormindo. Então, de madrugada é que eu faço as recargas. Na estrada, pode demorar? Pode, porque apesar de existir eletropostos de carregamento rápido, o carregamento pode demorar de 30 a 1 hora, dependendo de quanto que você tem de percentual na bateria. Principalmente com o BYD Dolphin, porque ele limita em 60 kWh. Ou seja, durante 1 hora só vai entrar na bateria 60 kW. Ah, mas se limita em 60 kW e a bateria tem 45 kW, é só fazer as contas. O tempo de recarga vai ser inferior a 1 hora. Outros fatores que podem também atrapalhar ou aumentar o tempo de recarga é a temperatura da bateria. Porque assim, a bateria esquenta e aí, para que não haja perigo de explosão, de incêndio, o sistema reduz a quantidade de quilowatts que está sendo abastecida a bateria. Então isso aí diminui a velocidade do quilowatt-hora e aí você demora um pouco mais. Temos poucos eletropostos? Temos, mas estão ampliando. Diariamente tem notícias aí falando sobre a ampliação de eletropostos. Inclusive em Angra dos Reis, eu fiquei sabendo que agora lá tem 2 eletropostos rápidos, um no Piratas, no Shopping Piratas, e o outro fica ali na BR, eu acho que na BR-101, tem que confirmar isso direitinho, eu vou colocar aqui para vocês. Então assim, está ampliando. Mas assim, essas ampliações não saem na notícia, não são divulgadas pela mídia. O que a gente vê divulgando muito é que o carro elétrico explode, que o carro elétrico é isso, que o carro elétrico é aquilo, que o tempo das pessoas recarregando é de um dia, enfim. Só coisa ruim. Por quê? Tem muita gente interessada em falar mal do carro elétrico. Então, a questão da recarga, pode acontecer de demorar? Pode, principalmente se você chegar num ponto e já ter 1 ou 2 carros na sua frente. Porque se a recarga deles demorar de 30 a 1 hora, você vai ficar no mínimo ali 3 horas aguardando a sua vez. Então, assim, pode demorar? Pode. Como que eu resolvo isso? Eu só viajo a passeio. Então, eu não tenho problema nenhum em perder 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas, não tem problema nenhum. Inclusive, eu resolvo isso parando ali no posto Arco-Íris em Roseira, porque lá tem muita coisa para se fazer. Tem várias lojas, tem brinquedo para as crianças. Então, assim, eu uso a criatividade. Então, para mim, não tem problema ficar esperando, não tem problema. Eu sei que para algumas pessoas é um problema ficar esperando. Tem gente que não tem paciência, tem gente que precisa chegar a um compromisso com hora marcada. Então, para essas pessoas, o carro elétrico não é indicado. Um outro ponto negativo que muitas pessoas julgam aí ser um ponto negativo é a questão da vida útil da bateria. Há rumores que a bateria vai durar só 5 anos, vai durar 8 anos e que depois desse tempo ou a gente compra uma bateria por um preço de um carro novo ou a gente tem que jogar o carro fora. Isso não é verdade. Primeiro, a vida útil da bateria, pelo menos da bateria da BYD,
ela é de 5.000 ciclos. Então, assim, se você multiplicar 5.000 por 291 quilômetros, que é a autonomia do Dolphin, a bateria poderá alcançar em torno de 1,5 milhão de quilômetros. Isso é a BYD que fala, é a fabricante que está falando. Então, assim, eu confio na marca e eu acredito que a vida útil vai ser isso mesmo. Não sei de outras marcas, porque assim, eu não tive tempo de pesquisar, eu só tenho pesquisado mais sobre o meu carro. Então, assim, esse negócio de que a vida útil da bateria é curta, não é verdade. Ah, mas se a bateria estragar, vai ter um custo excessivo? Talvez sim. Mas o que eu estou vendo acontecendo? Eu não tenho o preço atual da bateria. Mas eu já li alguns artigos falando que o preço da bateria está caindo muito. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo novas tecnologias, eles estão ampliando a produção e a demanda está sendo favorável. Aqui no Brasil, por exemplo, a demanda está aumentando. Falar rapidinho sobre esse tema. Lá na Europa está caindo porque, assim, lá eles estão reduzindo os incentivos para carro elétrico. Então, antigamente, os consumidores tinham um incentivo para comprar carro elétrico e hoje não está tendo mais esse incentivo. Saindo um pouco dessa polêmica, voltando à vida útil da bateria. Se o proprietário do automóvel fizer as revisões tudo direitinho, usar a bateria como determina lá o manual, respeitar o tempo de amaciamento do motor, fazer a recarga de recalibração, não vai ter problema, a bateria vai durar muito. Outra questão envolvendo a bateria seria o que fazer com a bateria após a vida útil dela. Alguns especialistas indicam que essas baterias poderão ser usadas como power bank, ou seja, quem tem energia solar poderá comprar essas baterias usadas para que elas acumulem energia para você usar essa energia em residência. E depois que essas baterias não tiverem mais uso nenhum, essas baterias são totalmente recicláveis, tá? Eu vou colocar alguns artigos aqui, vou tentar mostrar para vocês alguns artigos aí. Já tem artigo falando que a bateria é reciclável. Não é amplamente reciclável, porque ainda tem poucas empresas especialistas no assunto. Mas, conforme vai aparecendo baterias aí, isso aí vai ser resolvido tranquilamente. Um outro ponto que algumas pessoas reputam negativo é o risco de incêndio. Circula aí pela internet alguns vídeos de carro elétrico pegando fogo, mas isso também acontece com carro a combustão. Ah, o fogo do carro elétrico é difícil de apagar? É mais difícil, realmente. Mas não é impossível. Outra coisa, os carros são seguros. Então, isso aí é um medo que está sendo causado nas pessoas que não tem muito fundamento, porque assim, o número de carros elétricos vendidos aqui no Brasil está sendo grande e eu ainda não vi nenhum incidente envolvendo carro aqui no Brasil. Temos vídeos mostrando alguns Tesla que pegaram fogo, deu algum problema, eu desconheço o motivo, mas assim, risco de pegar fogo todo carro tem, não só os carros elétricos, mas o carro a combustão também. Tudo que tem energia elétrica, tem combustível envolvido, tem risco de pegar fogo. E nem por isso a gente deixa de fazer comida em casa, a gente deixa de viajar ao lado de caminhões na estrada que estão transportando combustíveis. Então, assim, tem que ter medo? Tem que ter medo, mas tem que ser um medo controlado. Outro ponto negativo é a produção da bateria do carro elétrico. Por quê? Para produzir essa bateria, você acaba poluindo um pouco, você gasta muita água. Alguns críticos falam que o carro elétrico seria trocar 6 por meia dúzia se comparar com o carro a combustão, porque ele já nasce poluindo. Mas tem uma pesquisa muito interessante, inclusive saiu na 4 Rodas, falando que apesar do carro elétrico já nascer poluindo, quando ele alcança 90 mil quilômetros rodados, ele zera esse débito que ele teve lá no início. Então, a partir dos 90 mil, ele não polui mais. Enquanto que o carro a combustão, ele polui desde o início, até o fim da vida dele. A questão da produção da bateria, ela polui um pouquinho. Mas no fim das contas, o saldo do elétrico é bem melhor. Ou seja, ele polui bem menos do que o carro a combustão. Então assim, o carro elétrico tem esses pontos positivos e tem pontos negativos. Para quem que o carro elétrico é indicado? É indicado para quem tem uso mais urbano. Quando eu percebi que eu tinha esse perfil, eu vi que para mim o elétrico se adaptava tranquilamente. Então, estou usando todos os dias, está sendo muito bom, eu estou curtindo muito o meu elétrico e eu não tenho reclamações a fazer. Vamos falar agora do carro híbrido. O carro híbrido, ele oferece a vantagem de você não ter aquela limitação de autonomia. Não sei se você sabe, mas o carro híbrido ele tem 2 motores.
tem um motor elétrico e um motor a combustão. E aí esses dois motores se comunicam através de um sistema muito avançado para que um ajude o outro. Então, por exemplo, vou falar do BYD Song. O Song Plus, ele é um híbrido da BYD e ele funciona da seguinte forma: o motor elétrico auxilia o motor a combustão para que ele tenha maior rendimento. Então, quando os dois estão atuando juntos, o BYD Song consegue fazer em torno de 25 km a 32 km por litro de combustível. Isso é muito bom, gera uma economia muito boa. Além disso, o BYD Song ele tem a vantagem de você poder selecionar o modo totalmente elétrico. E aí você vai usar somente o motor elétrico e com isso você consegue rodar 50 km só com o motor elétrico, como se você estivesse num carro elétrico. Isso é muito bom? É muito bom. Para quem é indicado esse carro? Para quem não quer ter um carro elétrico, para quem não quer ter o lado negativo do carro elétrico, que é ficar muito tempo recarregando o carro, não ter a limitação de autonomia. Então esse carro é indicado para essas pessoas. Mas, como eu disse no início, nem tudo é perfeito. Alguns especialistas estão dizendo que o carro híbrido poderá apresentar problemas no futuro. E quais são os problemas? O sistema de comunicação ali entre o motor elétrico e a combustão pode dar problema porque é tudo muito complexo. Eu não sei se vai dar problema. Estão dizendo que vai dar. Eu torço muito para que não dê problema, para que quem compre o carro híbrido seja tão feliz como eu estou sendo com o meu carro elétrico. Mas assim, há rumores de que pode dar problema e se der problema, o carro vai ficar ou só elétrico ou só híbrido. Vou falar da minha experiência. Eu optei por não comprar um carro híbrido justamente pela existência dos dois motores e pela manutenção, ou seja, pelo custo da manutenção, porque eu teria que dar manutenção em dois motores. Então, assim, eu cheguei a cogitar comprar o Song Plus. Estava muito caro na época, mas assim, a gente pode sonhar. Sonhar não custa nada. Quando eu comecei a analisar, eu descobri que o Song Plus ele tem dois odômetros. Ele tem um para o motor elétrico e o outro para o motor a combustão. E aí, você tem que controlar a revisão desses motores de acordo com aqueles odômetros. Então, salvo engano, o motor elétrico, ele faz revisão com 5.000 quilômetros rodados. E o motor a combustão faz com 10.000. Então, em tese, eu teria que fazer, de acordo com o meu uso, eu teria que fazer duas revisões ao ano. Uma do elétrico e uma do motor a combustão. Então, eu não vi vantagem nisso. Eu não vi vantagem para mim. Mas você pode ver vantagem. Por quê? O carro é para você usar. Então você tem que ver qual é o melhor carro para você usar. Então, a questão do híbrido seriam esses os pontos positivos que eu vejo e também os pontos negativos. E aí nós vamos falar do carro a combustão. O carro a combustão é bom? Claro que é bom. É muito bom. Nós usamos carro a combustão há muito tempo. Só que agora temos outras tecnologias, temos outras opções. Então, assim, a pessoa precisa analisar direitinho qual é o perfil dela e qual é o carro que vai se encaixar com o perfil dela. A vantagem do carro a combustão é que você não tem limite de autonomia. Quando eu falo limite de autonomia, é que é o seguinte: você tem um posto de gasolina em qualquer esquina, em qualquer lugar. Então você consegue abastecer o carro sempre que ele ficar sem combustível. A desvantagem é o custo. O custo é muito elevado. Você tem custos com manutenção, você tem custo elevado de pagar gasolina, a gasolina está sempre aumentando o preço aí. Então, assim, o custo elevado dele me fez com que eu saísse desse tipo de carro. Mas, volto a dizer, eu optei por sair desse tipo de carro, porque o elétrico me atende perfeitamente. Então, assim, quando a gente fala em custo de manutenção, o motor a combustão, ele é bem mais complexo. Ele tem peças que não existem no motor elétrico. Por exemplo, o motor elétrico não tem que trocar óleo, motor elétrico não tem filtro de óleo, não tem bomba injetora, não tem correia dentada. Tem N peças que estão no motor a combustão que não estão no carro elétrico. Por isso que a produção do carro elétrico ele pode chegar a ser 30% inferior ao carro a combustão. E aí, o que os chineses perceberam? Vamos economizar de motor? Então a gente vai incluir o quê? Tecnologia no carro, vamos incluir conforto. Então por isso que o BYD Dolphin chega aí na casa dos 150 mil reais, por isso que o Mini Dolphin chega na casa aí dos 115 mil reais, porque são carros que o custo para produção reduziu em torno de 30%. Então assim, o carro a combustão é ruim? O carro a combustão não é ruim. Repito, o carro a combustão não é ruim. Ele tem pontos positivos? Tem. Um deles, a autonomia. Você não precisa se preocupar com a autonomia.
O ponto negativo, no meu ponto de vista, é o custo com a manutenção e o custo para rodar, que é bem superior. Inclusive, os impostos também são bem superiores. Aqui no estado do Rio, o carro a combustão paga 4%, enquanto que o carro elétrico paga 0,5%, reduzindo drasticamente aí o imposto. Então, meus amigos, não adianta ficar discutindo qual carro é melhor. Vamos falar um pouquinho do carro a hidrogênio. Não está aqui na lista, por quê? Porque o carro a hidrogênio ele ainda está em fase de pesquisa. A USP, inclusive, está pesquisando o uso do hidrogênio oriundo do etanol. De acordo com a USP, eles querem usar o etanol sendo colocado no tanque de combustível do automóvel, e aí lá dentro do automóvel vai ser feito um procedimento para poder extrair o hidrogênio do etanol. Esse hidrogênio vai gerar energia e essa energia vai tracionar o carro. Essa tecnologia ainda está em fase de pesquisa. Tem previsão? Não tem previsão. Pelo menos eu não sei quando que ela vai chegar para nós e também não sei a quanto que ela vai chegar para nós. A vantagem do carro a hidrogênio é que não será mais necessário ter baterias para poder armazenar a energia elétrica. Com isso, você não vai poluir o meio ambiente com a produção de baterias. O carro a hidrogênio, ele, pelo que eu vi, pelo que eu percebi dele, ele não polui absolutamente nada, porque lá no cano de descarga, se tiver um cano de descarga, se eu posso chamar isso de um cano de descarga, vai sair apenas água, porque o hidrogênio vai ser utilizado para produzir a energia e o subproduto disso vai ser água. Então, o carro a hidrogênio é formidável, será formidável, só que ele ainda não é realidade. Então, assim, como eu queria um carro mais econômico e mais ecológico, eu não consegui esperar e comprei o meu carro elétrico. Então, meus amigos, para resumir, não existe carro melhor que o outro. Vai depender do uso que você precisa. Então, se você tem um uso urbano, você pode ter um carro elétrico tranquilamente. Nada impede que você faça viagens. Por exemplo, eu estou viajando normalmente. Aí vem alguém e fala assim: ah, Fabiano, mas você não faz viagem de 500 quilômetros? Eu já fiz. Fui para São Paulo e voltei. É uma viagem que dá mais de 500 quilômetros. Ah, mas você ainda não fez viagem de 1000 quilômetros? Realmente eu não fiz. Mas assim, para essas viagens, eu posso ir de carro? Posso, desde que seja bem planejado. Inclusive, para essas viagens, é recomendado que você tenha um carregador de emergência, aquele carregador portátil que você consegue ligar numa tomada de 110 ou 220 volts. Mas assim, eu pessoalmente, para fazer esse tipo de viagem muito longa, eu opto por ir de avião. Então, por isso que eu comprei o carro elétrico, porque o meu perfil é assim. Ah, mas tem gente que gosta de viajar com carro. Então, para você, o carro elétrico não é indicado, tá? Principalmente se você faz viagens longas e você precisa chegar rapidamente ao destino. Então, o carro elétrico não é ideal para você. Então, assim, o elétrico não é melhor que o híbrido e o híbrido não é melhor que a combustão. Vai depender do uso, vai depender da necessidade do usuário, vai depender da necessidade do consumidor. É o que eu percebi durante as minhas pesquisas, durante o meu uso do carro elétrico. Vale destacar que eu não sou especialista no assunto, eu estou apenas compartilhando a minha experiência de ter um carro elétrico, a minha experiência de estudar o assunto, as pesquisas que eu fiz. Então é isso que eu estou compartilhando aqui. Então, você que gosta de carro a combustão, seja muito feliz com seu carro a combustão. E quem gosta de carro elétrico e híbrido, seja feliz também com seu carro elétrico e híbrido, porque é para isso que servem os bens de consumo. Para trazer um pouco de felicidade, para trazer um pouquinho mais de conforto, para trazer praticidade. Não é para ficar brigando, não é para ficar xingando na internet. Quem me acompanha aí pelo Instagram já percebeu que as discussões são acirradíssimas. Inclusive, eu estava fazendo parte do grupo do BioID Dolphin no Facebook e eu praticamente abandonei aquele grupo porque eu percebi que as discussões ali eram muito acirradas. Inclusive, tinha pessoas que nem tinha carro elétrico lá e estavam dando pitaco, né? Não só pitaco, porque se fosse só pitaco para mostrar o lado negativo, era uma coisa. Mas a pessoa criticava, xingava. Às vezes surgia até brigas virtuais lá. Então, assim, como eu não tô afim disso, eu tô em outra vibe, eu acabei me distanciando desse grupo. Mas, assim, os pontos de vista positivos e negativos sobre o assunto são bem-vindos. Mas eu acho que tem que haver um respeito mútuo. Não é porque a gente está na internet que a gente tem que pensar que a internet é terra de ninguém. Inclusive, as pessoas podem ser responsabilizadas civilmente. Ou seja, se você extrapolar, se você insultar
e causar danos a outra pessoa, essa pessoa poderá te acionar na justiça. Então, assim, tomem muito cuidado aí, porque as leis também vigoram no ambiente virtual. Eu espero que esse vídeo tenha acrescido algo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, para que eu entenda que esse vídeo foi bacana, foi interessante, e para que o YouTube também entenda que esse vídeo é relevante para ser encaminhado para outras pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para poder receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, porque assim você será notificado dos vídeos novos e poderá acompanhar essa minha experiência de ter um carro elétrico. Qualquer comentário é bem-vindo. Então, se você tem alguma dica de vídeo, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre o BYD Dolphin, se você quer saber mais sobre carro elétrico, pode pode comentar aqui embaixo, que será um prazer responder a sua questão. Está bem? Até a próxima. Tchau.